Bom, pessoal, boa noite. É uma grande satisfação poder recebê-los, né, mais uma vez em uma live da ESA. Hoje, uma aula magna, né, dentro da programação da nossa pós-graduação gratuita. Hoje, falando com esse grande professor, esse diletíssimo amigo, que é o Rodrigo Mazei. O Mazei, a gente estava falando aqui um pouco antes de entrar no ar, ele estava falando da satisfação, do orgulho, né, do prazer que ele está sentindo como docente em poder participar dessa pós pelo volume de feedbacks positivos que ele está recebendo. Cada vez que vocês mandam aí uma mensagem inbox, ou que vocês marcam o Mazei em algum comentário, ele vem compartilhando, né, comigo essa alegria e agradecendo. Veja, o professor renomado, o trabalho aqui praticamente voluntário, né? Mas tendo aí, curtindo essa oportunidade, esse momento de estar com vocês. Mas aí, só para cumprir aqui o protocolo, né? Ele é mestre em civil pela PUC de São Paulo, doutor em processo pela FADISP, pós-doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo e professor da graduação e do mestrado lá na Universidade Federal do Espírito Santo. E o que eu acho legal assim, de ter o Mazei conosco é que o Mazei, ele além, né, de ter, nos últimos anos, se dedicado muito ao estudo do direito sucessório, é um grande processualista. Então, ele consegue, né, ver esse diálogo e ter uma compreensão prática muito efetiva. E, aliás, caiu aqui um segundinho para ver se eu consigo ajustar aqui a imagem. Pronto, mudei aqui o enquadramento. Então, como eu falava, além de tudo, o Mazei é um advogado militante, então é alguém que tem uma experiência grande acumulada para poder compartilhar. Eu queria até começar, né, fazendo aqui um agradecimento público. Eu recebi ontem, né, esse livro do Mazei, tá? É um livro de estudos, temas muito interessantes, né, discutindo aí temas como o regime para avaliação, né, de cotas sucessórias no inventário, de cotas societárias no inventário, a questão dos critérios para a nomeação do inventariante, enfim, temas sempre práticos, extremamente polêmicos. Então, é um livro extremamente recomendável. O Mazei se predispôs a gravar para a gente aí um curso somente, tá? Um curso de curta duração sobre direito sucessório, e no ano que vem a gente vai lançar uma pós-graduação com uma grande ênfase em planejamento sucessório, que vai ser coordenada, quer dizer, está sendo coordenada já pelo professor Rodrigo Mazei. Então, Mazei, obrigado, cara, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade para todos nós aprendermos. Hoje, como nós não temos aí, não é, a aula não tá aberta, eu vou ser o aluno aqui hoje, vou trazer aí, né, na medida do possível, algumas provocações, né, lembrando a todos que vamos conversar aqui hoje sobre o inventário e o condomínio hereditário. Mas, bem-vindo, tá? A palavra é tua, fica à vontade, pode falar livremente e, havendo aí alguma colocação, eu paro para te fazer alguma indagação. Fica à vontade, obrigado, muito bem-vindo, tá? O tempo é teu. Bom, boa noite a todos, a todas, né? Eu sempre falo os caríssimos, estimadas. Eu vou cumprimentar aqui a todos os colegas aqui na pessoa aqui do meu querido amigo Rony Duarte, né, nosso presidente aqui. Eu confesso, Rony, quando Rony me ligou, eu falei, me fez um convite, que foi um convite assim, naquele momento que você está mais cheio de serviço. Naquele momento você está cheio de serviço, ele falou, pô, você não quer me ajudar aqui na ENA, na parte de sucessões, fazer algo prático, algo efetivamente voltado para o advogado? E já após em curso, eu gravei vários blocos, e os blocos que foram gravados para vocês aí nessa pós são blocos assim atualíssimos. Eu gravei agora,
São, assim, eu posso dizer que são as aulas de sucessões mais atuais que eu gravei, que estão aí disponíveis, que estão na pós. E esse trabalho, eu quero realçar também, foi um trabalho muito importante da ENA, porque ele é um trabalho com as bolsas, com o valor acessível, é efetivamente uma política de aperfeiçoamento da advocacia. Eu quero assim, fazer esse registro. Eu fui, durante 2 gestões, diretor da ESA no Espírito Santo, e eu costumo dizer que, sem qualquer rodeio, que talvez o braço mais democrático, mais popular da OAB é a ESA, porque é ela que leva o conhecimento de forma indistinta a todos os colegas. Então, é uma presença, essa presença é muito importante. Então, para mim, eu ter aceito, né, de estar aqui com vocês na pós, já tinha gravado algumas aulas de Direito das Coisas, fiz essas gravações de Direito das Sucessões, de inventário, sobre planejamento sucessório, e a gente tem muito desafio, ainda um pouquinho, uma pílula ainda esse ano, e muita coisa bacana para 2023. Vocês podem ter certeza que a dupla aí, Mazei e Rony, aí vai se dedicar ao máximo para que vocês tenham efetivamente um material de qualidade e acessível, tá? Porque a gente tem a dimensão da importância desse espaço democrático que é a ENA. E aí, né, quando falou assim, poxa, dentro desses sistemas, né, o que você poderia falar, um assunto prático, para deixar, não para a aula magna, vamos botar assim, para o nosso maior bate-papo, que as aulas foram bem bate-papo. E aí também, se eu fazer até um gancho aqui, Rony falou que é muito importante, né, que a gente fica feliz quando vê uma mensagem, tal. Não tem problema também quando vem a crítica, mas esse feedback ele é importante, gente, até para vocês incentivarem, não só os professores, mas para demonstrar para a instituição se ela está no caminho certo ou não. Isso incentiva a gente a ter outros cursos. Então, por isso assim que eu falei com o Rony, ele falou, Rony, fiquei impressionado com o feedback aí dos colegas, tá? E aí, escolhemos aqui um tema que, para mim, né, para quem assistiu às aulas, quem é aluno, né, como a aula é aberta, pode ter, aqui certamente tem alguns colegas que não participaram dessa pós aqui da ENA, aí, fico com pena de vocês que não participaram dessa pós da ENA aí, mas para os que participaram, foi um assunto que eu falei muito, que às vezes a gente tem uma visão um pouco estancada do direito sucessório. Primeiro, a gente tem que fazer uma relação sempre que é natural de direito material com processo, né? Veja que tanto que o título, né, do inventário e da partilha, ele está tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. Isso já é um ponto relevante. Mas, mais do que isso, a gente tem que ter uma noção de que o direito sucessório como um todo ele é orgânico, e ele tem várias questões que ele vai se comunicando. E a gente tem a mania de pensar que o direito sucessório ele é só intimamente ligado ao direito das famílias, né? É muito comum, inclusive, os livros, né? Direito de família e sucessões, um curso e tal. E nisso aí, como eu falei com vocês, a gente vai ser aí pioneiro de fazer uma pós só de sucessões, ou seja, sucessões vai ser o protagonismo dessa pós, mas compreender o direito sucessório como nesse protagonismo com essas comunicações. E aí eu quero chamar a atenção desse assunto que, para mim, é um dos assuntos mais relevantes, não só do direito sucessório, mas na prática quanto ao inventário, que a gente consegue identificar questões nervosas, pontos complexos do direito sucessório e que se tornam mais conflituosos no ambiente do inventário, porque a gente não compreende corretamente essa relação do direito sucessório com a relação condominial. Eu vou falando aqui, se vocês puderem aí, quem está assistindo ao vivo, depois na gravação, puder acompanhar com um código civil em especial, vai ajudar bastante. Se for o caso, vai anotando aí os dispositivos para a gente fazer algumas conexões. Bom, o que é o fenômeno, basicamente? O que a gente tem que é um fenômeno do direito sucessório? A gente tem que voltar lá atrás. Ocorrendo a morte, está lá no artigo 1784,
a morte, ela gera, o nosso sistema, ela absorveu, ela importou a ideia da saisine, do direito francês, ainda que de uma forma adaptada. E o que cria a saisine? Abriu a sucessão a uma transferência automática, né? Uma transferência automática e sem nenhum tipo de formalidade das titularidades patrimoniais do autor da herança, desde que essas titularidades patrimoniais não sejam personalíssimas, para a herança. Bom. E essa herança se entende o quê? Quem são os beneficiários da herança? Olha lá no 1784. A ideia é o quê? É uma transferência que ocorre sem nenhuma formalidade para as pessoas que são tidas como o quê? Os herdeiros. Tá? Isso é muito importante. Então, a abertura da sucessão cria essa, digamos assim, essa transferência de titularidade sem a necessidade de formalidade alguma, para os herdeiros. Olha já de plano como é que é legal. O Rony estava falando assim, poxa, como é que você fica lembrando dos artigos e tal? Eu não decoro o artigo, não. Eu sei mais ou menos as posições deles, por isso que eu vou falando. Então, se eu errasse um ou outro, eles vão estar próximos. Mas vale a pena olhar lá no artigo 1226 e no 1227, lá da parte de direito das coisas, porque a transferência de bens móveis que ocorre por ato intervivo só através da tradição, não se aplica na causa mortis. Se você olhar a transferência dos bens imóveis, né, que nas transferências intervivos ela só se dá com o registro imobiliário, isso não acontece, não é necessário isso para efeito, olha que interessante, do condomínio hereditário. O que acontece? Basta simplesmente o quê? A abertura da sucessão. E esse artigo 1784, e aí é muito interessante, quando vocês observarem e vão combinar ele com um dispositivo que está um pouquinho lá na frente, que é o 1791, que ele fala o quê? Que toda essa titularidade, e ele fala em posse e propriedade, mas não é só posse e propriedade. Outras formas de titularidade, por exemplo, os direitos reais sobre coisa alheia, que não é posse nem propriedade, desde que não sejam personalíssimos, também são transferidos para os herdeiros. E olha que interessante, aqui já começa a gente dentro do nosso tema. E quando se transfere isso para os herdeiros, preste atenção nesse ponto. Olha o parágrafo único do artigo 1791. Isso é transferido como se fosse uma coisa única, como se fosse um bem indissolúvel, um bem único. Um bem único. E aí, olha só que mais interessante. Vão lá no artigo 80, inciso 2 do Código Civil, que diz que a sucessão aberta é um bem imóvel. É como, olha só, abertura da sucessão, morte, abertura da sucessão, é transferido para os herdeiros, é como se viesse uma bola das obrigações positivas, as obrigações ativas, passivas, todo o patrimônio como se fosse uma coisa única, que é tratado como o quê? Um condomínio hereditário, e esse condomínio hereditário, ele tem a natureza de bem imóvel. Veja como é que isso é interessante, olha como é que isso é bacana, Jarrone. Porque quando a pessoa fala assim, eu sou herdeiro, o equívoco de eu sou herdeiro do bem tal, eu sou herdeiro, você não é o herdeiro de bem nenhum. Você só pode dizer que você vai ser herdeiro de algum bem lá na frente, se tiver partilha ou adjudicação. O que a pessoa vai ser herdeira? O que o nosso cliente vai ser herdeiro? Vai ser herdeiro de cotas, né? Que é tratado pelo código através de quê? De quinhão. E é um quinhão de um condomínio, olha que interessante, voltando de novo, um condomínio que vai ser tratado como se fosse um bem imóvel. Pouco importa que o autor da herança ele deixou, por exemplo, cotas societárias, dinheiro, boi, obras de arte, e não deixou imóveis propriamente dito.
o que é formado é um condomínio hereditário, uma massa patrimonial única, ok? Uma massa patrimonial única, tratada como um bem imóvel. Veja, só que essa massa patrimonial única, ela não traz só as titularidades, só o positivo. Ele traz também o quê? As obrigações passivas. Vejam nesse particular que a ideia do condomínio hereditário, ou seja, que ela forma automaticamente após a abertura da sucessão, o que vai ser o processo do inventário? O processo do inventário vai ser corretamente classificar, arrecadar esses bens, avaliar esses bens. Olha que interessante. Olha como é que começa a ficar claro o que é o inventário. Eu tenho esse influxo natural, esse influxo por ficção que está na lei. Só que eu preciso o quê? Eu preciso identificar este condomínio. Então, qual o primeiro ponto? No plano objetivo, eu preciso saber de uma forma clara, qual é o patrimônio, o que eu tenho de positivo que compõe esse condomínio. Ou seja, o que eu tenho de bens, bens móveis, bens imóveis, o seu valor, isso tudo. Além disso, veja, o que eu tenho que trazer também? O que eu tenho que observar? Quais são as obrigações passivas? Porque o inventário, ele não é só inventariar o patrimônio, o positivo. Eu tenho que trazer também o negativo, tá? Porque o inventário, olha lá no artigo 1796, e ele é extremamente, para mim, ele é um dispositivo que ele é extremamente didático. O que o artigo 1796 do Código Civil fala? Que se abre o inventário, né, no foro, né, no domicílio adequado, né, para o fim de quê? Liquidação da herança. Feita essa liquidação, que é a análise não só desse positivo com este negativo, eu tenho um saldo. E a partir do saldo, eu posso ter o quê? Os desfechos. Um inventário, então, olha como é que isso é interessante. Ele é nada mais, nada menos do que um procedimento de dimensionamento do condomínio, ok? Para que, dimensionado esse condomínio, ele seja o quê? Liquidado. E depois de liquidado, se o resultado for positivo, dividido. E isso é interessante, eu estou falando no plano objetivo, né? No plano do patrimônio. Olha que questão interessantíssima que nós temos também. Quando eu faço esse processo, e às vezes as pessoas esquecem disso, todo mundo se preocupa muito com o objetivo, o que as pessoas não notam? E aí é um ponto muito semelhante do inventário com o processo de falência, porque o processo de falência ele também tem uma fase de quê? De arrecadação dos bens. Eu costumo dizer que o processo de inventário e o processo de falência, eles são muito semelhantes, porque ambos, qual que é a ideia de ambos? Ambos são o quê? Processos arrecadatórios, que vão se estimar os valores. Mas não é só arrecadar e estimar o valor. E isso na falência é levado muito mais a sério e de forma muito mais clara que no inventário. Nós também vamos listar o quê? Os interessados na herança. Por quê? Nós temos vários interessados na herança. Olha que a importância disso. E, às vezes, a mesma pessoa, olha como é que isso é sutil, ela pode funcionar na mesma sucessão com vários posicionamentos jurídicos distintos. Olha que interessante. Imagine, então, que houve o falecimento de uma pessoa que era casada no regime da comunhão parcial. Ok? Abriu a sucessão. Qual a primeira coisa que a gente vai observar dentro dessa ideia? Qual o patrimônio que essa pessoa que faleceu, ela tinha? Eu vou separar o quê? Os bens particulares dos bens em comunhão. Porque, olha só, o cônjuge meeiro, em relação aos bens que já havia ameação, isso não tem nenhuma ligação com a causa-mortes, porque a ameação é um efeito em vida. Veja que, nesse sentido, não há sequer imposto sobre o imposto causa-mortes
sob a parte, né, do cônjuge sobrevivente, que já houve o quê? A comunhão em vida. Mas, ao mesmo tempo, olha, por outro lado, em relação aos bens particulares, o que eu vou ter que fazer? Se ele tiver outros herdeiros, e aí vou para pegar o caso mais comum, né, descendentes, vai ter o quê? Uma concorrência do cônjuge sobrevivente com os herdeiros. Ou seja, todo mundo olhando para mim aqui, olha só, a partir, Rony, essa aqui é a faixa preta, hein? Só para aluno da ENA, hein? A partir dessa situação, olha como é que eu já tenho uma situação diferente do que está previsto em lei, que nem se cogita em lei. Eu tenho ou não tenho 2 condomínios hereditários diferentes? Tenho. Por quê? Os bens que estão em comunhão, eu vou tirar o quê? Metade pertence ao quê? Ao meeiro. Só a metade do falecido que é arrastado para a herança. Então, imagine, vai pegar um caso também bem comum, que ele deixou 2 descendentes. Então, o que eu tenho aqui? Nessa parte, na parte da minha ação, eu tenho o quê? Os 2 descendentes dele como herdeiros. É um condomínio que é formado metade pelo meeiro e a outra metade dividido o quê? Pelos 2 descendentes, que são seus herdeiros. Agora, olha do lado, quanto aos bens particulares, o que eu tenho? Eu tenho um outro condomínio, em que não há meação, e que é um condomínio hereditário puro, porque os bens particulares 100% pertencem à herança. Veja que se eu não fizer essa divisão de condomínios desde o início, olha a importância disso. Olha as dificuldades que eu vou ter. E aí vem uma... Eu e Rony, a gente ficou batendo papo e tal, conversando questões práticas. As despesas e os frutos dos bens que estão em comunhão não vão ser diferentes em relação aos bens particulares? Porque aos bens particulares eu vou remeter o quê? 1/3 para cada um. Agora, quanto aos bens em comunhão, o que eu tenho? 50% já pertence ao meeiro, por uma situação que nem é ligada à causa-mortes, ele foi arrastado para o inventário, porque estava em condomínio, né, um condomínio da própria comunhão em vida, mas a herança é só de metade. Isso é interessante, porque quando as pessoas não fazem isso, essas divisões claras de condomínio, o que acontece? E é muito comum, isso que eu e o Rony estavam falando. O meeiro, ele paga, às vezes, dívida da herança, porque ele não tinha que pagar a dívida da herança. Mais ainda, na hora de se, por exemplo, de se indicar um bem sobre uma dívida da herança, se eu divido bem claro isso, olha como é que isso é importante, gente. A ideia é indicar os bens do condomínio hereditário preferencialmente ou os bens que estão afetados pela meação. Se a dívida ela é exclusiva da herança, eu tenho por excelência o quê? Os bens que são o quê? Totalmente alcançados pela herança. Então, essa ideia ela é muito importante de a gente colocar. E vejam nessas posições jurídicas, então, já na hora que quando eu faço o inventário, e aqui eu quero ser prático com vocês, olha a importância de colocar essas posições jurídicas, porque eu vou colocar o seguinte, olha, fulana de tal, vou dar um nome aqui, um nome que eu gosto muito, Raquel, que é um nome que eu gosto, acho um nome bonito, Raquel de tal, como cônjuge sobrevivente, ela é meeira dos bens tais. Ok? E ela é herdeira dos bens tais. Veja como é que eu crio uma identificação separada dos condomínios. O filho João Júnior, tal, ele é herdeiro dos bens tais, que são os da meação, na cota de quê? 25%, né? Metade da meação. Quanto aos outros bens, ele tem a titularidade de quê? De 1/3. Tais. Isso cria todo um contexto diferente para se trabalhar com o inventário. Vejam nesse particular, olha como é que essa questão é muito legal, Rony. É natural, então, que o meeiro ele sempre vai ter
o direito de preferência quanto aos bens em meação. Porque, a priori, ele tem o quê? No mínimo, 50% dos bens em meação. Ele pode ter mais. Mas como é que ele pode ter mais, Mazei? Pode. Ele pode ou não pode assumir uma outra posição jurídica como herdeiro testamentário? Isso muda ou não muda a cota dele? Veja. Então, o primeiro ponto olha como é que esse assunto é importante. A gente não tem que se preocupar tão somente com o inventário no plano objetivo de identificar os bens e avaliá-los. Nós temos que nos preocupar não só com essa visão, mas também o quê? Com a sua colocação dentro dos respectivos condomínios. Por isso que é fundamental sempre compreender o quê? A posição jurídica de cada uma pessoa. Eu estou com um caso lá, olha que legal, Rony. A cônjuge sobrevivente, ela tem 5 posições jurídicas. Ela é meeira, ela é herdeira legal, ela é herdeira testamentária, porque o autor da herança deixou para ela 15% da parte disponível, ela é legatária, porque ele também deixou um imóvel, um apartamentinho, que eles começaram a namorar, e por uma questão de estima, ele deixou esse apartamentinho para ela, um bem específico. Tá? E ainda, como era um casamento no regime da comunhão parcial, ela foi, há tempo, uns 5, 6 anos antes do falecimento, ela emprestou um dinheiro que ela tinha, que era particular, para o autor da herança. Ela ainda é o quê? Credora do falecido. Vejam, quando eu explico isso de uma forma clara, que ela tem 5 posições jurídicas distintas, olha só, herdeira, legal, herdeira testamentária, legatária, meeira, herdeira legal, herdeira testamentária, legatária e credora, eu vou tentar fazer um encaixe dessas posições dentro do condomínio. Como eu falei, olha só, ela só vai ser meeira, então, do condomínio, né? Ela só vai estar presente como meeira no condomínio dos bens comuns. Como herdeira, ela só vai estar nos bens particulares. Eu tenho que saber qual o ponto, né? Em que ponto o testamento trabalhou, porque nesse caso concreto, ele aumentou o quê? A herança legal. Ao mesmo tempo, olhando a parte disponível, ela tem um imóvel a ser entregue, porque ela, como legatária, ela não é condômina. O legatário é uma espécie de credor, é um credor especial, que pode exigir aquele direito e tal. E ela ainda é credora, ela tem direito ao quê? Ao pagamento da dívida. E isso, nos tempos atuais, isso é muito legal, porque as petições, o cara fala, visual law, né, essas coisas. Olha como é que o inventário é legal de trabalhar com visual law. Isso que eu estou falando para vocês. Será que não fica legal a gente fazer um esquema, em vez de só escrever e demonstrar, preencher cada bem, fazendo com os gráficos, explicando isso? Essa é uma ideia, essa é uma dimensão para a gente compreender, já desde o início, o condomínio hereditário. Então, as primeiras declarações hoje, lá na forma do artigo 620, elas são fundamentais, elas se tornam fundamentais, que essa descrição do condomínio, ela se torne a mais perfeita possível. Porque, vejam, até na hora de partilhar, se eu não souber exatamente qual que é o quinhão de cada um, e o quinhão, veja, como eu falei com vocês, os quinhões podem ser variáveis de acordo com os bens. Lembre-se aqui do que eu falei, olha, os descendentes, naquele exemplo que eu falei, quanto aos bens particulares, eles têm 25%. Quanto aos bens em comunhão, se são 2 filhos, eles têm o quê? 25%, né? Metade dos 50%. Só que quanto aos bens particulares, eles têm 33%. Olha como é que isso é importante a gente colocar isso de uma forma clara, porque com a avaliação de cada um e esses quinhões,
eu vou conseguir trabalhar com os valores de cada um. Aí vocês vão Mas aí, falar deixa eu só te interromper, se eu sim, puder, lógico. só para te fazer, só para dar uma provocada em alguns temas práticos, né? Você falou agora aí, há pouco, da complexidade e da posição dessa tua cliente no inventário, tá? Ela era credora do inventário, ela podia ser também devedora do inventário e provavelmente ela era inventariante, né? Então, como é que se resolve as situações onde houver um conflito de interesse entre o interesse pessoal do inventariante pela condição que ele ostenta e pela relação que ele vai ter com o espólio? Quais são os mecanismos, né, que os demais herdeiros têm para poder, vamos dizer assim, cobrar responsabilidades e agir em situações de conflito? A pergunta do Rony foi espetacular. Que aí ela entra aqui, eu fiz aqui umas brincadeiras aqui, para a gente falar. Olha só, algumas perguntas que a gente pode lançar aqui para a gente chegar às conclusões, né? Que a gente acabou, né, no bate-bola lá fazendo, aqui a gente foi anotando, ó. Em quem consiste o condomínio hereditário? Essa é uma pergunta que tem que sair daqui. Quem são os condôminos? É uma outra pergunta que a gente vai ter que analisar, né? E aí, a terceira pergunta, entra a pergunta do Rony, que é certeira. Nomeação e função no inventariante. Meus caros, o que acontece? Aí, inclusive, aqui no livro, sem fazer propaganda, mas já o fazendo propaganda, daqui do livro que está aqui, tem um texto longo que eu falo sobre isso. Veja, se eu tenho uma ideia, olha a pergunta do Rony, como é que ela é importantíssima na prática. Se eu tenho um condomínio hereditário, aí a primeira pergunta, eu falei, qual que é o objetivo, então, qual que é o maior objetivo do inventário? É dar fim ou não dar fim ao condomínio hereditário? Olha que interessante. Qual que é a função do administrador judicial na falência? É dar fim o que é a massa falida, entregando o quanto possível, né, a maior quantidade possível, da melhor forma possível, para os credores da falência. O que é o inventariante? Olha que top, que pergunta top. Ele é o administrador judicial do inventário. É ele que é a pessoa que teria que ter o quê? A melhor condição de fazer a liquidação da herança de forma mais adequada e a melhor distribuição. Então, o que eu sustento, tá? E eu sustento isso, Rony, não fazendo uma leitura que a gente não pode fazer a leitura cega, né? A leitura cega só do Código de Processo Civil, lá do artigo 617, que ele dá uma impressão de que tem um rol, inclusive ele fala naquela ordem e tal. Primeiro, se vocês observarem aquela ordem do artigo 617, que ele fala da nomeação do inventariante, aquilo é um rol de referência, ele não é um rol obrigatório, ele é um rol de referência. E por que ele tem aquela ordem? Porque ele parte de uma premissa de que aquelas pessoas ali seriam as que teriam melhores condições de o fazer. E seriam melhores condições por quê? Veja, olha logo o inciso 1 do 617. Quando fala do cônjuge ou companheiro sobrevivente que vivia, né, que convivia com o falecido até a data da abertura da sucessão, porque ele está imaginando que aquela pessoa estava em composse. Então, se ele estava em composse, ele tinha não só a informação, mas o domínio da herança. Veja que na sequência é o herdeiro que estava na posse da herança. Então, é uma presunção. Você quer ver como é que isso tudo fica demolido? Quando a gente olha dentro do próprio Código Civil, na parte da tutela, porque a tutela, o que é a tutela? Uma das características da tutela é o quê? É a administração de bem alheio. O que acontece muito nessa situação? Às vezes, quando você tem uma situação como essa, veja, minha cliente, ela está ou não está numa zona de conflito? Porque, veja, ela vai administrar a herança, ela que vai fazer tudo, mas olha a quantidade de interesses que ela tem em jogo. Será que, nesse particular, havendo o conflito dela, tá? Esse caso não tem, no meu caso concreto, mas imagine que há um conflito, um litígio dela, especificamente, lá com os herdeiros. Será que ela é a pessoa mais adequada? Só para vocês verem, imaginando numa situação, olha como é que o cônjuge sobrevivente
o companheiro sobrevivente, numa situação de comunhão parcial, olha a quantidade de problema que ele pode ter. E dentro, é ele que vai ser, ele como inventariante. Quem é que vai dizer quais são os bens particulares do autor da herança? Ele, o inventariante. Então, veja, se ele disser que está em comunhão, pegando aquele exemplo anterior, ele tem 50%. Se ele disser que é bem particular, ele tem 1/3. Olha aí, ó. Ele tem interesse ou não tem interesse nessa classificação? Vou dizer mais ainda. E os bens particulares que podem estar em nome dele, ele adquiriu, esse caso é muito interessante, em vida, ele adquiriu de forma onerosa alguns bens que estão em nome dele, ok? Nada obstante ele ter adquirido esses bens em nome dele, o que acontece? São bens que estão em comunhão. Então, ele deveria declarar também os bens que estão em nome dele, mas que o autor da herança tem 50% que estava em comunhão. É comum acontecer isso? Vocês já viram acontecer isso? O inventariante declarar bens que estão em nome dele e ele está colocando 50% disso na herança? Não é comum. Então, o que eu sustento? Se não houver, e isso é muito importante, que nós vamos voltar lá na regra do artigo 1791. Olha como é que sua pergunta é importante, Rony. No caso, a gente aplica no inventário as regras de condomínio, perfeito? Está expresso lá no artigo 1791. E que, da mesma forma, está lá no artigo 1791, quando fala lá das regras de condomínio, olha lá, por outro lado, o artigo 1321, os dois do Código Civil, que manda aplicar no condomínio as regras da partilha. Então, o sistema de aplicação de regra de condomínio é inconteste no direito sucessório, porque tanto o artigo 1791 assim o faz, quanto o 1321 do Código Civil. Perfeito? E aí, quando a gente pega lá o artigo 1323 do Código Civil, que é uma regra de condomínio, olha que top. Você sabe quem é que administra a coisa comum? O bem é sempre através de quê? De eleição. Então, qual a primeira providência que o juiz deve tomar? Olha que legal isso, Rony. Olha como é que sua pergunta é inteligente. Qual a primeira providência que o juiz deve tomar na hora da nomeação do inventariante? Se houver uma eleição comum, e o 1323 fala que essa eleição ela se dá por maioria, nós temos o administrador. Então, a priori, é uma ideia de deliberação. O juiz não deveria interferir. Então, ao contrário do que os juízes fazem, antes de nomear, o que ele deveria fazer? Isso eu estou escrevendo lá no texto. Convocar todos para que faça o quê? A eleição do inventariante. Porque se tiver eleito, está resolvido o problema. Se não tiver, e aí o que ele pede nesse momento que ele convoca todo mundo? E dizer o seguinte, aquela pessoa que ele está indicando, por que ele indica? E quais que ele repudia? Porque isso vai facilitar o quê? A própria nomeação pelo juiz. E isso é interessante, porque aí eu volto lá na tutela, o artigo 1735 do Código Civil, 1735, que trata da tutela, e eu importo ele tranquilamente para o inventário, ele traz algumas vedações para a nomeação do tutor. Dentre elas, que está lá no inciso 2, é o quê? Quando há conflito de interesses entre o tutor e aquele que tem que ser tutelado. Em outras palavras, é perfeitamente possível que o inventariante, se ele estiver numa situação de conflito de interesse, que ele seja afastado, desde que as partes, os demais interessados, aleguem de forma motivada esse conflito de interesses. Veja que não é à toa, só para fechar essa ideia aqui, isso é bem legal, que aplicando a lei de falências, e eu faço esse trânsito da lei de falências com o inventário, pela semelhança, no artigo 21 da lei de falências, vocês vão ver que, olha só, hein?
ele diz basicamente o seguinte, olha, o administrador judicial será profissional idôneo. Idôneo, o que ele quer dizer com isso aí? Fora da área de conflito. Preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa, tal. O que me parece que, e eu sustento isso nesse texto, o inventariante, a priori, ele tem que demonstrar não só idoneidade, mas também o quê? Capacidade para administrar a herança. Então, isso é muito interessante. Então, a gente se acostumou com uma ideia de nomeação do inventariante como se fosse uma coisa automática, sem observar que existem áreas em que é desaconselhado. A lei de falências, o artigo, através aí do artigo 21 caput, e o próprio Código Civil, no artigo 1735, mostram que existem profissionais ou pessoas que estão mais habilitadas a fazê-lo, como também outras que não. Só para fechar aqui, vou dar 2 exemplos. Você conhece um caso que eu vivi. A minha cliente, sabe quantos anos a minha cliente tinha? Ela era cônjuge sobrevivente, 92 anos. Eu gosto de dar esse exemplo. O espólio tinha fazenda, tinha ações, tinha obras de arte, tinha uma administração, dinheiro em bolsa. Será que minha cliente, com 92 anos, independentemente de área de conflito, ela tinha capacidade para gerenciar isso? Olha como é que esse detalhe é importante. Mas, independentemente disso, veja, ela tinha, apesar dela ter 92 anos, ela era de um terceiro casamento. E havia essa situação de identificação do que era bem particular, do que era bem comum. Ela se encontrava ou não se encontrava também numa situação de conflito? Qual foi a melhor solução? A nomeação de quê? Como a própria lei, com a própria legislação aplicada ao condomínio, permite. A nomeação de quê? Administrador externo, que está previsto para a gente no inventário, que é o inventariante dativo. Então, essas noções... Deixa eu só complementar a pergunta. Deixa eu só complementar a pergunta, Mazei, que é o seguinte, você falou aí de uma situação onde você tem um conflito de interesse mais amplo, mas você pode ter situações em que o conflito de interesse entre o inventariante e os demais herdeiros, ou melhor, entre os herdeiros, porque não necessariamente o inventariante vai ser herdeiro, ele pode só se circunscrever a uma determinada relação jurídica. Então, vamos imaginar que o cara tem um crédito, ou melhor, um débito face ao espólio. Então, como é que se resolveria algum mecanismo, né, para cuidar especificamente dessas situações em conflito? Vou aproveitar aí, você agora rolou a bola, rolou a bola com mel, né, para invadir a área. Olha como é que, quando a gente começa a fazer essas conjugações, esses diálogos, olha que situação interessante. Primeiro, existe algum obstáculo na lei para a nomeação de mais de um inventariante? A inventariança conjunta? Não existe. Muitas das vezes, esse óbice ele é superado através de quê? Da nomeação de inventariante conjunto. Isso é tão interessante, eu falo como é que a lei, às vezes, você precisa interpretar, está expresso no Código Civil que você pode ter mais de um testamenteiro. Ora, a função do testamenteiro é menor do que a do inventariante, e você pode ter 2, 3, 4, inclusive para missões específicas, porque eu posso ter um inventariante não só para trabalhar conjunto, como eu posso ter um inventariante para uma área específica. Nosso escritório, a gente já trabalhou com mais de um caso com inventariança conjunta. Não só conjunta nesse sentido, mais de uma pessoa, sendo necessário mais de uma pessoa para seguir na administração da herança, ou seja, atos conjuntos, como também conjuntos no sentido que compostos. Um para determinada área, por exemplo, tinha um sujeito que ele foi nomeado inventariante e ele ficou responsável especificamente pelo pagamento das dívidas, ok? E um outro para administrar a herança. Olha que bacana. E aí, vejam, tinham 2 funções diferentes.
E aí tem uma terceira, uma outra solução que eu gosto muito, eu falo aqui rapidamente nesse livro, mas lá nos comentários que vão sair, eu trabalho bem ele, é a figura, lembra que eu falei que a gente pode importar figuras tanto da falência quanto da tutela? Tem uma figura muito interessante na tutela que é o pró-tutor. Você sabe o que é o pró-tutor? O fiscal do tutor. Então, o que é perfeitamente possível no inventário? Você ter um inventariante, só que para trabalhar junto com o inventariante, o que o juiz pode nomear? Aquilo que eu chamo o pró-tutor sucessório, que é o fiscal do inventariante. Então, ele presta, em vez de ele prestar aquelas contas gerais, todos os atos ele vai prestando conta o quê? Automaticamente, simultaneamente, para o fiscal. E aí você fala, poxa, mas eu não quero colocar uma pessoa, porque isso aí eu vou pagar, né? Tem que pagar e tal, tem que fazer vai ter um custo. Eu estou trabalhando num caso lá com o meu amigo Bruno Fuga, um caso bem interessante, lá em Londrina, né? Que é um caso bem legal. Você sabe o que nós criamos lá, Rony? Nós criamos, são vários herdeiros, são quase 40 herdeiros. Olha só que confusão que daria. Você sabe o que nós criamos? Um conselho fiscal. Ou seja, nós trouxemos da falência o conselho de credores para dentro do inventário, não há óbice nenhum, adaptamos o pró-tutor, todo e qualquer ato acima de um determinado valor, ele é passado para o conselho fiscal, esse conselho fiscal que são herdeiros, e vocês querem ver mais interessante ainda? Com mandato, é rotativo, ou seja, cada um eles fizeram um sorteio de como vai ser um inventário mais longo, são mandatos de 1 ano. Durante 1 ano, eu tenho 3 herdeiros com 2 suplentes, que são do Conselho Fiscal. E cada um, olha como é que esse caso é bem legal. Por que foi escolhido 3? Porque existem blocos de interesse. Então, tem cada um representante no Conselho Fiscal. Então, o inventariante ele não pode tomar as medidas sem antes levar para o Conselho Fiscal. Diminuiu ou não diminuiu a área de conflito? E lembrando, né, Mazei, que isso aí é uma ferramenta também utilizada no planejamento sucessório, justamente para poder prevenir a extração de conflito. Eu queria também só trazer aqui, só para não passar em branco, né, que um outro mecanismo para poder, preenchidas as circunstâncias, né, eliminar essas situações de conflito, eliminar as despesas, né, comuns que decorrem da formação do condomínio, que é a fruição antecipada. Né? Isso pode ser também, aí eu queria te ouvir um pouquinho, só para você explicar um pouquinho, rapidinho, né? o que é que significa isso e como é que ele funciona na situação específica do condomínio. Outra pergunta assim, sensacional, outra pergunta fantástica. As pessoas às vezes acham que, olha a ideia do condomínio, como é que isso é bacana, sua pergunta foi espetacular, porque as pessoas olham o parágrafo único de 647, que ele permite entre aspas, uma partilha antecipada, e você foi muito assertivo e técnico, não é a partilha antecipada propriamente dita, é a fruição antecipada, né, de determinados bens. E veja como se vocês quiserem, só vou ler aqui rapidinho para não ficar perdido. Ó. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício do direito de usar e fruir determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota, tal. Veja como é que é importante, aqui está a parte final. Ó. Quando se faz isso, a parte não vai só fruir dos bens, ó a parte final. Quando ela passa a fruir dos bens, ela também fica o quê? Responsável com todos os ônus, despesas e bônus. Então, veja como é que às vezes é importante essa fruição antecipada, e a gente vai lá atrás. Se eu identifico, olha como é que isso é top, sua pergunta, hein? Eu coloquei a bolinha aqui, ó, primeiro condomínio, meiação, essa divisão toda, são esses bens que estão aqui. Segunda bolinha, bens particulares, essa divisão, eu vou fazer as fruições antecipadas de acordo com cada condomínio. E aí, às vezes, olha o que eu consigo fazer, Rony. Olha que top. O meeiro ele tem 50% desse aqui, certo?
naquele exemplo, e ele tem 1/3 CSK. Aí o que eu faço? Eu vou pegando esses 1/3 aqui para substituir, subrogar para o lado de cá. E aí eu passo a minha ação toda, olha só. Vamos lá que isso aqui é faixa preta, hein? Olha o jump of the cat. Só que aluno aqui da ESA, aluno da ESA vai pegar. Olha como é que você é inteligente. Ah, valorei lá. A parte, para falar em valores, a parte dos bens em comunhão dá 10 milhões. Então, ele tem 5 milhões da parte dos bens em comunhão. Fechou? Beleza. A parte, vou fazer um número redondo para ficar bem fácil, dos bens particulares deu 15 milhões. Fechou? Fechou. Quanto que o meieiro tem, então, aqui? Ele tem 5 milhões da meação. E quanto que ele tem de herança? 5. Olha que coisa, né? Porque era 15, 1/3, considerando que são 2 descendentes, aquele primeiro exemplo. Olha que coisa surreal, Rony. Eu já sei que, na verdade, ele tem os 2 valores equivalentes. Como eu sei que são 2 condomínios hereditários, o que eu posso fazer? Subrogar esse valor aqui, ó, migrar esse valor da herança para acoplar na meação. Logo, ele fica o quê? Com a meação toda liberada. E eu posso pedir, a partir daquele momento, para que ele vá fruir exclusivamente, não só da meação, mas subrogando o valor da meação em troca do restante, para evitar o condomínio. Ou seja, o meeiro, então, ele passa com essa ideia, sem causar nenhum prejuízo aos herdeiros, a ter a fruição total dos bens que estão em meação, mas também a despesa integral. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, mas só para poder a galera pegar também de uma maneira bem fácil. Imagina o seguinte, eu tenho um herdeiro, tá, que tem uma fazenda de soja que ele está explorando, é dele. E tem uma área contígua que é do espólio, que não está sendo explorada, está gerando só despesa, tá, e não está sendo explorada porque não tem estrutura, enfim, mas que teria uma importância significativa para esse herdeiro. Então, se a gente assegura para esse herdeiro a fruição antecipada, né, é bom para ele, que vai começar a produzir, e é bom para o espólio, que tem uma despesa a menos para poder dividir. Então, a gente pode pensar em dezenas de exemplos em que a fruição antecipada é um instrumento, né, de grande utilidade para a otimização, né, do inventário. Eu concordo com você. E o que é importante? Tem um dispositivo que ele está esquecido lá no Código Civil, que o que você falou entra lá, o artigo 647, esse parágrafo único, o objetivo dele é neutralizar a regra do artigo 2020 do Código Civil. Por que o artigo 2020 fala? Aquele que está na posse exclusiva de bem da herança, pode ser o cônjuge, pode ser o inventariante, pode ser o herdeiro, ele vai ter que passar todos os frutos depois, desde a abertura da sucessão, para o espólio. Então, isso é ruim, porque se eu não fizer a fruição antecipada, eu coloco ele em risco. E aí, olha que legal, como é que sua pergunta é esse sujeito. Vê se ele vai ter a segurança de investir nessa fazenda se ele não tem a garantia da fruição antecipada. Ele não vai investir. Eu costumo dizer, se vocês pegarem o artigo 1923, gente, isso aqui é outra armadilha que existe no inventário. Pega o artigo 1923 do Código Civil, o que às vezes o inventariante faz de uma forma equivocada? Ele segura, está evidente que tem como pagar o legado, entregar o legado. Não há dúvida que tem como entregar o legado. Não há dúvida nesse sentido, que ele tem como entregar o legado. Só que ele fica murrinhando, segurando para entregar o legado. Beleza? Olha lá o artigo 1923, caput e parágrafos. Você sabe o que vai acontecer? Na hora que você entregar o legado, você não tem que entregar só o legado, não. Você tem que entregar o legado com todos os frutos que ele produziu, ou que se presumia que ele ia produzir desde a abertura da sucessão. Você sabe o que aconteceu num caso? Se aí eu tenho certeza aí que minha sócia aí, a Bianca e a Jéssica,
que trabalham comigo lá no módulo de sessões lá do escritório, elas vão lembrar desse caso. Sabe o que aconteceu num caso, Rony? Na hora de entregar o legado, tinha tanto fruto que o inventariante ele foi recebendo, tal, que o valor dos frutos era maior do que o legado. Então, a entrega tardia do legado gerou um prejuízo gigante para o espólio, porque na hora que entregou, tinham passado 4 anos. E os frutos, que eram uma empresa, eram a retirada da empresa, eram enormes. Então, o que era melhor naquela hipótese, se ele fosse inteligente? Exatamente o que você colocou. Você faz o quê? Entrega desde logo para a fruição, para evitar isso. Então, o 647, parágrafo único, como você muito bem colocou, ele tem horizontes amplíssimos. Você não pode ficar pensando que é simplesmente uma ideia de partilha antecipada. Ele é uma vantagem, ele é uma ferramenta para evitar despesa. Porque em determinados momentos, quem é que tem que pagar para conservar o legado? Olha só que situação. O cara tirando os frutos do legado e tem que conservar o legado para entregar lá na frente. Então, não tem sentido. Então, essa regra é uma regra bem importante. Pô, tá vendo? O tempo passou rápido aqui, ó. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta para te ouvir, para você dar uma aulinha para a gente sobre, tá? Os efeitos da renúncia, o prazo, né, da renúncia e a responsabilidade dos condôminos. Só para poder enquadrar melhor a pergunta, é o seguinte: o que a gente tem, tá? Você tem, por força do regime condominial, o dever de todos os condôminos de concorrerem para as despesas do patrimônio comum. Você tem uma aceitação da herança, que ela pode ser tácita, mas ela tende a se expressar de alguma maneira, e muitas vezes o herdeiro fica quieto ali e tal. E você não tem, salvo essa situação, um prazo, né, fixado op legis para que o herdeiro seja instado a dizer se aceita ou se ele não aceita a herança. Você tem lá no artigo 1807 aquela previsão que diz que alguém pode pedir para o cara dizer, mas enquanto ninguém incomodar, ele vai ficar lá esperando. E em determinadas situações, né, você pode ter um risco significativo em deixar indefinida, tá, a identificação dos herdeiros, que você pode ter um espólio que ele gere uma despesa, tem um patrimônio bacana, mas tem uma despesa alta e que, se passarem muitos anos, né, você aí tem a consunção do patrimônio pelas despesas. E depois, se o cara ficou lá quieto, chegou lá na frente, ele fala, não, estou aqui renunciando, não tem aceitação tácita, aquilo vai ficar para os que remanesceram. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Parece que a gente combinou, né? Que isso também é um tema, lá não está aqui nesse, mas está lá. Você sabe que eu falo que é uma das coisas mais importantes que tem nas primeiras declarações, quando você cita os interessados? Você combinar exatamente, você fazer a combinação do artigo 1807, já no momento da citação. Porque ele foi citado, o que ele vai dizer? Se ele aceita ou não a herança. E mais, aí vem um outro pulo do gato, que não é só se ele aceita ou não a herança. Estou pegando aqui o código, porque vai lá no artigo 1800 estou pegando aqui o código, o 1808 na sequência, tá? É o 1808, logo depois do 1807. Olha que legal. Você pode perfeitamente aceitar a herança testamentária e renunciar à herança legal. Você pode aceitar o legado, renunciar à herança, vice-versa. Isso confirma ou não confirma que são várias posições jurídicas distintas? Então, o que eu faço com aqui o 1807? Eu não só peço para a citação, para ele dizer se ele aceita ou não, mas que ele já diga quais as posições jurídicas que ele está assumindo. Porque evita esse tipo de problema. Então, é uma ideia, isso é muito importante.
logo na primeira manifestação que você provocar da parte, você já provocar e você já pedir, não só para ele dizer se ele aceita ou não a herança. Porque o que eu já vi já? Olha como é que é interessante. Não, eu aceitei a herança, mas só aceitei a herança legal. Eu não falei nada sobre a testamentária. Então, mais do que isso, o que você faz? Você pedir para ele aceitar ou renunciar à herança, posição por posição. E aí vem aquela questão que é interessante. O meeiro pode renunciar à meação? Aí qual que é a resposta que você vê? A meação, olha lá o começo que a gente falou, ela é ou não é um ato inter vivos? É. Então você não tem a renúncia da meação. O que você tem, na verdade, é a cessão da meação. Então, o que eu tenho é uma cessão de um ato inter vivos. Então, a cessão da meação, a renúncia da meação, esse nome, vai ser visto como uma doação. Então, vai ter o imposto. Tem que tomar um cuidado com isso, porque, às vezes, o que faz? Eu renuncio a tudo, inclusive a meação. Aí, o que você fez? A parte da herança, efetivamente, a própria parte da herança, o legado que for, isso volta para o monte hereditário. Vai ser todo redistribuído. Você cessa os efeitos da Saizine. Não tem pagamento de imposto, você encerrou. Só se você falar que renuncia à meação, você está renunciando a algo que não é causa-mortes, que é inter vivos. Isso vai ser interpretado como o quê? Como doação. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, que infelizmente, mas aqui nós iríamos longe, mas uma indagação de ordem prática, tá? Que hoje em dia há uma profusão de nomeações de inventariantes dativos que necessariamente são inventariantes que não são herdeiros. E aí, esse administrador, tá, é um terceiro, ele está fora do condomínio. Então, sim, quais são os poderes, tá, dos condôminos, dos herdeiros, em relação ao administrador dativo? Né? O que é que eles podem, o que é que tem de diferente, tá, para a gente poder, em termos práticos, explorar? Porque todo mundo, quando acontece aí uma situação de contestação da atuação do inventariante dativo, o comportamento mais recorrente ir para o juiz pedir a destituição, que a gente sabe que é um procedimento extremamente complexo e demorado, né, sobretudo nas varas de sucessões que, como regra, são assoberbadíssimas. Então, o que é que eles podem fazer, o que é que eles podem argumentar em relação aos poderes decorrentes da condição de herdeiro de condômino, tá? para poder tentar minimizar eventuais prejuízos e agilizar, né, as providências que podem ser necessárias. Mais uma vez, é uma pergunta excepcional. Porque a situação também do que tem que entender? O inventariante dativo, tanto é que, veja, mais do que especificamente, a gente vai observar os atos, praticamente todos os atos do inventariante dativo são considerados como extraordinários. Ele precisa, né, ele tem uma limitação de poder menor. Tá? Aí, olha só como é que tem várias soluções que a gente pode ter. Primeira, o próprio juiz, em convocando com as partes, delimitar os atos do inventariante dativo. Isso é uma espécie de negócio jurídico processual misto, porque vocês podem delimitar. A melhor solução de toda sorte, para mim, e aí eu vou voltar numa coisa que eu falei lá atrás, e o escritório que eu estou lá, né, o Machado Mazei Pinho, a gente trabalha lá, em alguns casos, como inventariante dativo. Você sabe o que a gente pede, especificamente quando a gente trabalha com inventariante dativa? Que seja nomeado um conselho fiscal. O próprio inventariante dativo, ele já pede o que é a nomeação de um conselho fiscal para ele se reportar a esse conselho fiscal de uma forma mais rápida e célere. Porque aí eu tenho o quê? Nessa situação, esse preenchimento, essa complementação, ela vai ser feita por esse conselho fiscal. Isso cria agilidade, porque às vezes também
o inventariante dativo, ele fica engessado no trabalho por conta dos conflitos entre os herdeiros. Então, é por isso que eu acho que é fundamental, e olha como é que isso aqui, né, caminhando aí para a gente, por fim, esse tema foi muito, né, eu fiquei muito feliz aí com o convite. Condomínio hereditário, olha como é que a gente está falando muito ligado a uma ideia, que eu falei que é muito próxima, a ideia da massa falida, porque tudo é um bem único, né? Tudo é um bem único, que tem que ser o quê? Administrado com o fim da liquidação e da entrega. Por um personagem, mesmo que ele tenha ali, o inventariante, ele tem interesse, ele tem uma parte do patrimônio, o patrimônio não é dele, não é todo dele. Então, ele está gerenciando o quê? Patrimônio alheio. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer um grande trânsito de técnicas. Eu não posso ler a inventariança isolada. Se eu estudo a inventariança isolada, o Código de Processo Civil e o Código Civil são extremamente pobres. Então, eu tenho uma necessidade muito grande de importação das regras da falência e as regras da tutela também, né, como eu falei, para poder isso criar um ambiente. Vou dar só um exemplo aqui para a gente fechar. Tá? Um exemplo que eu gosto, que eu adoro esse exemplo. Eu vou até ver se eu acho que o dispositivo estava fora do script, isso aqui. Mas olha que caso muito legal esse. Peguem lá o artigo 618 do Código de Processo Civil, que são os atos ordinários do inventariante. Aqueles que, em tese, ele poderia fazer sozinho. Lembrando que na inventariança dativa, isso aí diminui esses poderes, ok? Beleza? Mesmo os ordinários, na inventariança dativa, por exemplo, a representação judicial, você precisa, né, da citação, da comunicação para os demais herdeiros. Ele não pode fazer por ele próprio. Tá? Não pode. Então, tem uma diminuição no 618. Mas vamos olhar os 619, que são os atos extraordinários. Olha uma pergunta, um grupo que eu participo, só de professores de sucessões. Olha que pergunta top que foi feita um dia no grupo. E aí faço uma homenagem aqui ao querido professor Euclides de Oliveira, que também acabou respondendo assim, quase que simultaneamente juntos, né? E eu utilizei da lei de falência. Vê se tem algum dispositivo, alguma regra lá no 618 e 619, dizendo o seguinte, que para alugar, então imagina, você tem um aluguel, você tem um imóvel que era do autor da herança, vários imóveis do autor da herança, e o inventariante, ele precisa alugar o imóvel. Vê se tem resposta aí no Código de Processo Civil. Não tem. Ele não trata desse assunto. E aí, qual a resposta? Veja, aí a pergunta, veja como é que é interessante. Se é um caso, né, se é um caso de um ato ordinário, olha como é que isso é interessante. Então, o que eu tenho que entender, o 618? Atos ordinários. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que já se esperava, aquilo que é comum, for a renovação de um contrato que já está em curso, e parece que o inventariante vai poder fazer. Agora, olha só, será que o inventariante, por ele próprio, ele pode efetivamente fazer um contrato de locação novo? Aí a resposta, indo na lei de falências, olha lá, está lá no artigo 114 da lei de falência, que fala o seguinte, olha, esse ato não é considerado como um ato ordinário. Ele precisa de quê? Do consentimento, né? Aqui no caso da lei de falência, do comitê, da autorização do comitê. Adaptando isso para o direito sucessório, você vai ter que ter autorização dos herdeiros. Então, está vendo como é que isso é? Então, a gente vai preenchendo, Rony, de acordo, né, com a gente tem que observar isso, porque é muito interessante, o inventariante, como administrador da herança, vão ter os atos ordinários que ele vai poder fazer sozinho. Mas tem os atos extraordinários que ele sempre, quanto mais isso afetar o patrimônio, mais contraditório e, inclusive, autorização judicial ele vai ter. Quando é só uma situação que ela é mais simples, seguindo a lei de falência, ele pode não precisar da autorização judicial, mas ele vai precisar de quê? Do consentimento dos herdeiros, porque entra em quê? Na regra de condomínio. Essa é uma regra de condomínio aplicada à falência. Então, agora, é bem legal nesse sentido.
Agora me ocorreu agora uma que vai ser a ultimíssima para te ouvir, que eu achei também interessante, que eu estava pensando, a Cesine, como uma ficção jurídica, não é? Ela também institui um condomínio em relação aos herdeiros não conhecidos à época da abertura, né, da sucessão, né? Ou seja, eu tenho um filho que ainda não foi um filho do decujus, que ainda não teve o reconhecimento judicial da filiação, ou eu tenho um filho que foi reconhecido pelo autor da herança, mas ninguém sabe. Então, ele não estava participando do inventário. E aí, a pergunta subsequente, né? Se ele participa desse condomínio, em quais condições, rapidinho, e o prazo, tá, de prescrição, porque eu vou ter uma situação onde o sujeito está dependendo de um reconhecimento judicial, e aí é óbvio que o prazo prescricional só pode começar a correr depois que esse reconhecimento existir, mas eu posso ter a situação do herdeiro que foi reconhecido e não foi indicado por desconhecimento do inventariante, dos demais herdeiros, que simplesmente não sabiam. Então, imagine um filho de uma relação adulterina, por exemplo, foi reconhecido, mas ficou ali meio que escondido. Isso é uma coisa que não é tão invulgar. E qual seria o termo inicial do prazo prescricional? Bom, você não vai. Eu estou fazendo um parecer que envolve esse tema, tá? Esse é um tema fantástico. Se você compreender que o inventário ele é um condomínio e toda essa, ele é muito semelhante. O inventário ele é muito semelhante a uma ação divisória. Ele é muito semelhante a uma ação divisória. E veja a importância lá atrás de aquilatar os quinhões de cada um, porque a divisão vai ocorrer a partir dos quinhões de cada um, porque eu posso ter quinhões diferentes, inclusive bens, né, que eu vou ter que apartar, que eu vou ter que fazer duas divisões separadas, ok? Esse é o primeiro ponto. Aí a pergunta que eu faço para você nesse sentido. Dentro de uma ação divisória, e olha como é que isso é legal, é uma ação divisória de um bem imóvel, né? A figura do herdeiro, ela é ou não é? Ele é uma figura, né? Qualquer herdeiro, ele não seria como se fosse um coproprietário? E em sendo coproprietário, ele é ou não é litisconsórcio necessário? Ele é de litisconsórcio necessário. Então, o que eu penso? Na minha concepção, essa ação, o resultado dessa ação divisória, desse inventário, ele é ineficaz a esse litisconsorte. Então, é como se aquela decisão para ele fosse ineficaz, ok? Aquela decisão para ele é ineficaz. Ah, mas os outros dividiram. E ele vai, na ação dele, né? Que aí é o outro ponto. O que eu acho que é um equívoco, com todo respeito ao STJ, com todo respeito ao Supremo, que falou que é um prazo prescricional. Não é um prazo prescricional, porque a ação divisória. Alô? Eu não sei. Foi ele que caiu? Deixa eu mandar aqui, pedir só um segundinho para ver se ele volta, só para falar. Vocês estão me ouvindo aqui agora? Travou? Agora estamos sim, você voltou. Então, foi aqui. Então, você está falando, a ação divisória, você está dizendo que não é um prazo prescricional. Não é um prazo prescricional, porque não tem uma ação condenatória, não tem nada de condenar. É distribuição de quinhões, distribuição, né, de uma parcela de um bem que, então, era indivisível. O que há aí, que tem que tomar um cuidado, isso é muito sério, o prazo, você vai ter prazos aí que estão ligados muito mais ao uso capião, a ideia de uso capião, a pessoa ter uso capido desse bem, dessa divisão, do que propriamente dito a essa ação. Mas voltando para o condomínio, e pode uso capião, né, entre coproprietários de um mesmo imóvel, aí chega um outro complicador, né?
Caiu de novo. Estou mandando uma mensagem aqui para ver se ele volta. E só um segundinho. Pronto, voltou. Voltei? Voltei? Então tá bom. Mas é que a instabilidade. Deixa eu falar, gente. Quando a gente começa a falar de direitos acessórios, isso é normal, tá? Cair live. É porque as almas penadas, e às vezes você está dando uma opinião que é contrária ao cara que morreu, que ele quer proteger um filho, mais um filho que o outro. Isso é normal aqui. Sempre acontece isso quando eu estou falando desse assunto. Eu acho que a gente tem que repensar isso, essa posição, tá? Porque aquilo assim, a hora que parou foi o seguinte: é possível o uso capi, né, um bem em razão a um bem que é comum, um condômino pode uso capi de outro? Eu não vejo, hoje não há mais esse óbice, o próprio STJ, ele tem admitido, mesmo aquele que está em posse precária, se ele fizer uma inversão do ânimos, tem que ficar claro que há uma inversão do ânimos, tá? Tem que ficar, então não é uma situação simples de acontecer, mas por exceção ela é possível. Eu tenho muita desconfiança, eu acho que pode-se dizer, não, eu vou criar um prazo de estabilização para essa ação divisória. Ok, isso aí seria possível, mas jamais dizer que isso é um prazo prescricional. Então, Mas, aí, vê só, imagine o seguinte, aquele exemplo que eu dei, tá? O sujeito tem um título que o legitima a herança e simplesmente não reivindica a sua condição de herdeiro pedindo, né, aquela herança. Né? Não seguiria o prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil para a regra geral, né, para esse tipo de pretensão. Não, o problema, assim, ele foi chamado, ele foi citado, esse que é o problema, né? E assim, ele tomou conhecimento, eu não posso ter um prazo prescricional, porque muitas das vezes, olha lá, a pessoa nem sabe que houve abertura da sucessão. Aí vai para a acionata, para a teoria da acionata. Isso, isso que o STJ tem seguido, por isso que eu estou te falando. A minha questão se tecnicamente isso é prescrição. Esse que é o problema. Eu acho que isso tecnicamente não é prescrição. Se deu o nome de prescrição, ou seja, há um prazo de estabilização dessa ação divisória, a partir do momento que ele tem conhecimento. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem aqui, que é uma discussão que vai ter muito agora. Uma coisa, olha só, eu não tenho dúvida. O sujeito não teve resposta, ele está dizendo que é filho biológico. Ação de petição de herança com base no filho biológico. Veja, esse prazo ele vai iniciar, a quarta turma do STJ tem seguido nesse sentido, a partir da actionata. Aí ele sabe que é filho, então agora o prazo está, digamos, esse prazo passa a contar agora. Beleza. Mas veja como é que isso é diferente, só para você ver como é que é diferente. Um sujeito falece e vem depois 20 anos uma pessoa entrar com uma ação querendo reconhecimento socioafetivo daquela pessoa. Será que pode ter efeito patrimonial? Porque o conhecimento dessa relação, olha só, o próprio conhecimento, ele naquele momento que ele faleceu, a relação socioafetiva já existia ou não existia? É diferente. Por isso que eu estou falando assim, esse é um assunto de muita nuance, que em determinados momentos isso é tratado como prescrição, em outros não. Essa hipótese me parece que está mais próxima da prescrição. Agora, eu dizer bem assim, vamos lá, tem um herdeiro, né, igual você falou, que as pessoas não conheciam, mas ele tinha o título, e ele não sabia da abertura da sucessão. Olha como é que isso já é uma outra hipótese. Por exemplo, o sujeito mora aqui no Espírito Santo, ele tem um filho lá no Acre. Ele nem sabe que houve abertura da sucessão, nem sabe que houve inventário. Como é que eu vou dizer que essa ação divisória, essa partilha aqui, ela se aplicou para ele? Ele vai falar, isso é ineficaz contra mim. Aí a discussão vai ficar se há ou não, se houve uma hipótese de uso capião, se não houve, mas é muito difícil eu falar bem assim, não, esse prazo só vai poder contar no dia mais da abertura da sucessão.
no O momento que ele foi problema da contratado. acionata, né, mas é que ele joga, vamos falar assim, para falar no português bem compreensível e coloquial, joga contra, né, a segurança jurídica. Então, se você deixa, né, se você amplia excessivamente, você vai ter aí, imagine aí, né, você que é um craque também de direito societário, se você vier, porque o óbito ele é levado a registro, então é um ato público. Mas quem é que vê, né? Quem é que vai para o cartório de registro civil, né, monitorar, né, os assentos? Mas a mesma lógica vale para o direito societário. Então, a estabilização dos atos societários, né, o prazo inclusive curto, de 2 anos. Né? Então, está arquivado na junta, mas, poxa, quem é o sócio que acompanha aquilo? Então, assim, Mas é eu um acho que isso... universo menor, né? Eu posso falar um ponto que tem aqui que ninguém leva a sério, que está no Código de Processo Civil atual? Agora eu vou Claro. chocar todo mundo, tá? Agora vai ser para chocar. Vocês estão preparados psicologicamente? Vai ter um monte de gente que vai ter dor de barriga aqui agora, que está fazendo inventário sem notar que o inventário pode ter uma nulidade. Quem é que faz edital no inventário? As pessoas não notaram que o edital hoje ele é obrigatório em todos os inventários, inclusive no extrajudicial. Está na parte final do parágrafo único no parágrafo 1º do artigo 626. Ele é obrigatório, justamente para dar o quê? Um elemento de publicidade. Um grande equívoco que não foi feito, hoje, quando você tem testamento, o inventário extrajudicial, o testamento ele é remetido para um órgão lá do CNJ, o fim do inventário extrajudicial também. Um dos grandes equívocos que o CNJ ainda não se deu conta é que a abertura do inventário ela deveria ser comunicada e estar isso em registro público. Aí sim, eu concordo com você, eu teria um elemento público com segurança. Mas hoje, e boa parte dos inventários são feitos, olha só, são feitos sem observar a parte final do parágrafo 1º de 626, que é peremptório, olha. Vou ler o dispositivo todo, mas só para ficar a parte final. Ó. O cônjuge, o companheiro, os herdeiros e legatários serão citados pelo correio, observado o artigo 247. Olha a parte final. Sendo ainda publicado o edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. O edital ele é obrigatório justamente para tentar alcançar esses interessados que não estão listados. Vários inventários, eu trabalho em vários casos aí pelo Brasil, com escritório de advocacia, a gente faz parceria e tal. Rony, sem exagero, deve ter sido uns 20, 30 casos que eu peguei. Aí o cara, olha como é que está o inventário. A primeira coisa que eu falo, vem cá, não foi publicado edital. Vamos publicar o edital para poder não ter esse problema. E o edital... mas assim, a nulidade dependeria, né, da existência de algum prejuízo, né, de terceiro, enfim. Mas veja se Só para lembrar que isso não fulmina automaticamente de nulidade, né, um inventário que já tenha transcorrido ou até chegado a termo sem o cumprimento dessa formalidade. Sim, mas veja, aí voltando, para o herdeiro que não foi, que já existia esse herdeiro lá do Acre, ele vai falar bem assim... Concordo. Não, isso que eu estou te falando, é justamente para evitar isso. E o outro objetivo desse edital é você permitir a convocação do credor. Porque o credor... Como é que o credor vai adivinhar que o sujeito morreu? Então, a publicidade ela é inerente ao inventário. O problema é que, às vezes, as pessoas não dão a importância disso. Porque, de novo, o inventário ele é um processo arrecadatório concorrencial, como a falência, como a insolvência. E o PJE, né, Mazei, traz um dificultador para isso. Né? E se a gente pensar também, aí para a gente que está no dia a dia forense, né, eu tenho situações de inventários que estão correndo sob segredo de justiça, porque tem incapazes, às vezes tem discussões que são enfim. A gente tem hoje uma prodigalização, né, da decretação do sigilo, e isso torna a discussão inacessível, muitas vezes até a decisão, porque
não são todos os tribunais que publicam as suas decisões, né? Antigamente saía, pelo menos sem o nome das partes, mas saiu o conteúdo decisório, até para você verificar a coerência da jurisprudência de um determinado órgão, você tem dificuldade. Aqui no Espírito Santo, boa parte dos inventários são sob segredo de justiça. Então, não é um problema aí de Pernambuco, é um problema nacional. Publica o edital, beleza. E aí, como é que o interessado tem acesso? Então, por isso assim, que eu estou falando, e aí eu tenho sustentado isso, a gente tem que ter uma nova remodelação quanto ao inventário. E você sabe uma medida, às vezes, que eu tenho tomado, vai outra dica aqui, e aí também colocando para todos os colegas, todas as colegas, os cursos que a gente vai fazer, é igual o que a gente está fazendo aqui, né? Ninguém se segurando segredo, conversa do dia a dia do trabalho mesmo, porque a gente precisa melhorar a advocacia, né? Então, vai ser nessa pegada. Tem casos, sabe o que a gente tem feito, utilizando uma regra que tem para o nascituro e tal, quando a gente tem dúvida, às vezes, sabe o que eu já fiz em 2 inventários? Eu reservei parte do quinhão, porque assim, tinha uma história de que era possível de que fulano teria um filho. Então, o que nós fizemos de consenso dentro do inventário? Um quinhão, eu me lembro até os percentuais, um de 20% e um de 16 e pouco por cento, foi reservado em poder do inventariante para eventual sobrepartilha, porque o inventariante e os herdeiros iam fazer as diligências para saber se tinham herdeiro. Então, olha só, até isso é possível. Ou seja, é como se fosse uma cota, ficou uma cota em aberto, e eles fixaram um prazo lá de 5 anos para tentar localizar. Se não fosse localizado, eles iam fazer a divisão entre eles. Um dos casos localizou. Um dos casos localizou, e o outro caso não localizou. Então, um caso passou o quinhão lá correspondente para a pessoa, ele viu o inventário que foi todo certinho e tal, porque eles sabiam, esse exemplo do Acre aí, por isso que eu me lembrei disso aqui, era um sujeito que apareceu do Acre. Então, aí o quinhão foi para o herdeiro lá do Acre, o cara ficou super assim, e o outro não foi localizado, então parece que é lenda que teria esse outro filho. E eles fizeram comunicações e tal, e eles fizeram assim, o máximo de publicidade possível. Colocaram na internet, até uma cidade do interior, eles colocaram até, é muito legal esse caso, Rony, na rádio, fulano de tal, papapá. E eles pegaram a prova disso tudo, e fizeram, inclusive com ata notarial, para mostrar que deram publicidade. Ou seja, que eles não seguraram. Então, é uma concepção que a gente tem assim, que pensar toda nova do inventário. E esse assunto que a gente veio falar, tá vendo? Olha como é que falar sobre condomínio hereditário cria essa ideia toda. Porque a gente parte de uma premissa diferente. A gente parte de uma premissa de quê? De que a pessoa é titular de um quinhão. Né? Então, cria essa mudança toda. Deixa eu só fazer um registro aqui antes de acabar. Gente, eu olhei aqui na hora que, entre os horários aqui, e tem mais gente aqui que está mandando aqui, eu olhei aqui no Instagram, vários registros aqui, de pessoal que assistiu aqui, que está assistindo aqui a nossa exposição, está aqui, eu vou botar lá no meu stories, tá? Mas muita gente está aqui. Se fosse aqui parece até os filhos do Mr. Catra, de tanta gente aqui que tá fazendo aqui o registro aqui, tá? Então, assim, agradeço a vocês, tá? Então, está sendo bem bacana aqui. Eu estou falando com vocês, tem mais um aqui, e uns aqui eu estou liberando aqui, que está aqui que o Instagram aqui bloqueou, agora que eu vi aqui, eu estou fazendo a liberação aqui, várias aqui. E hoje, assim, eu quero fazer questão disso aqui, hoje, dia 7, né, para quem está vendo ao vivo, esse livro, né, ele foi colocado lá na editora Juspodium, na Black Friday antecipada. Então, hoje é o último dia 7, até meia-noite, ele vai estar com um desconto bem maior do que o normal, que ele está sendo vendido por R$ 69,90. Então, quem tiver interesse, porque a partir de amanhã, ainda que eu e o Rony lá, a gente tenha conseguido um cupom de desconto para o pessoal aqui do curso, que é Inventário Sucessório 2022, a ENA conseguiu esse cupom de desconto aí para vocês, ele é um cupom de desconto menor. Então, se tiver interesse de adquirir hoje,
Ele não é obrigatório, obviamente, né? Mas hoje ele está mais barato. E passando hoje, aí entra também, se for adquirir, não pague o valor normal, coloque o valor nosso aqui do cupom da ENA, que a gente conseguiu, que é Inventário Sucessório 2022. O texto, assim, que para quem está com o livro, quem tem o livro, eu aconselho muito a leitura do capítulo 1, que eu falo bastante sobre condomínio hereditário, e o capítulo 7, que eu falo sobre a nomeação do inventariante. Muito do que a gente falou está lá. Então, seria assim, uma forma bacana da gente também dialogar. Mas, de toda sorte, independentemente disso, nós vamos ter curso aqui, nós vamos ter agora um curso que vai ser... A gente está estudando uma forma de ter um custo bem mínimo, tá? Vai ter um curso livre ainda em 2023, com um tema sobre inventário especificamente, que nós vamos fazer aí. Em breve nós estamos lançando, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão ter esse material aí via ENA. E para o ano que vem, essa pós, que também a gente vai estudar uma forma bem, fazer um preço bem apertado, uma forma tal, que vai ser só de sucessões, né? Só de sucessões com ênfase prática e uma parte específica sobre o planejamento sucessório. Porque, a partir do planejamento sucessório, a gente tem um inventário mais fácil, né? Quem fez o curso de pós-graduação aqui com a ENA, e eu dei as aulas sobre planejamento sucessório, eu dei vários exemplos de como se fazer um planejamento sucessório, né? Noções nesse sentido, e como facilita o inventário quando você tem um planejamento sucessório. Bom, da minha parte é isso aí, estou à disposição a perguntas e tal, e aí, ó, se não der para fazer todas aqui, vocês mandam lá para o meu Instagram, manda lá um direct, às vezes eu demoro um pouquinho, quando a pergunta é mais complexa, eu peço para a pessoa mandar um e-mail, porque às vezes quando a pergunta é mais simples, você responde lá no Instagram mesmo, mas às vezes a pergunta é mais complexa, aí eu falo, ó, manda lá para o e-mail, mas eu demoro às vezes um pouquinho, mas sempre respondo, tá? E o preço aqui é garantido pela ENA, tá? Valeu. Mazei, eu vou pedir para o pessoal que tiver alguma dúvida te mandar pelo direct ou até mandar para o direct da ESA Nacional, que a gente cuida de reencaminhar, porque a gente precisa... Estamos com 40 minutos de atraso em relação ao horário previsto para terminar. Eu saio daqui iluminado aí, depois de ouvir. Eu acho isso muito bacana, porque a gente vai encontrando um monte de problema, uns temas interessantes, até para desenvolver mesmo em artigo, soluções para problemas práticos que a gente vai tendo. Acho que essa é a grande importância de a gente ter um estudo, de a gente ter acesso a um conteúdo qualificado e que seja compartilhado por quem tem vivência prática, porque todo mundo termina meio que sentindo aí as mesmas dores e as soluções terminam tendo grande utilidade para todos os que nos ouvem, né? Então, eu queria te agradecer, tá, Mazei? Obrigado, você está sendo aí um parceiraço da ESA Nacional, você fala sempre ENA, porque era o nome antigo, a gente, para poder uniformizar, né, a gente redenominou, né, a ESA Nacional, para a gente poder ter aí um aumento até da sinergia com as ESAs locais, dentro aí de um projeto que vem sendo extremamente exitoso. Você, como era dirigente de ESA na época da ENA, né, ainda tem aí esse hábito, né, mas é efetivamente uma escola nacional. Então, eu queria te agradecer em nome do Conselho Federal, em nome da ESA Nacional, não apenas pela sua participação na live, mas assim pela uma colaboração reiterada, né, pela disponibilidade, né, por tudo que vem sendo feito de maneira sistemática por você em prol da Advocacia Nacional. Obrigado, viu, amigo? Não, se eu te falar, eu falo ENA, assim, porque eu na época da ESA, se eu te falar, não é porque eu sou clinge, não, tá? É que eu sou clinge. Até um colega botou aqui, um colega que você vê como é que é bacana a interação, ele falou bem assim, esse é velho, que eu vou falar aqui agora. Isso é só para o mais velho, né? Para os mais velhos. Ele falou assim, eu adorei o blazer Mário Fofoca, né? Que lembrou lá de trás aí. Isso é cringe total. Mas, gente, foi um prazer, assim, e eu falo de coração. Às vezes tem coisa na vida, eu estar aqui com o Rony é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, acho ele um dos grandes líderes que nós temos, ele se empenha efetivamente, eu sou testemunha, então não tinha como falar não. E vocês podem ter certeza, né, para quem me conheceu aqui na ESA, aqui no
Espírito Santo, que o trabalho que a gente vai fazer aqui, junto com a ESA Nacional, a minha ENA, né, na minha cabeça aqui, vai ser de buscar o melhor e voltado sempre com elementos teóricos, mas com elementos teóricos aplicados para a advocacia. Nós não vamos fazer nada aqui para concurso, nada para juiz, para assessor, não. Isso aqui é a casa do advogado. Aqui nós vamos trabalhar para a advocacia. Né? A advocacia, eu gosto dessa palavra. Assim, a advocacia, esse é o nosso espírito aqui. A gente saber o seguinte, e como eu falei antes, eu repito isso sempre, para mim, o braço mais democrático da OAB é a ESA, porque ele trata todos de forma isonômica e busca, acima de tudo, trazer o advogado para o mercado de trabalho, efetivamente aperfeiçoar para trazer para o mercado de trabalho. Isso é muito importante, que nós tenhamos colegas com qualidade no mercado de trabalho. Então, essa missão é uma missão que a gente é de muita honra e a gente vai querer levar isso para frente. Valeu, Mazei, um beijo no teu coração. Queria agradecer a todas as advogadas, a todos os advogados, estagiárias e estagiários que nos assistiram de casa, esperando aí a oportunidade de reencontrá-los em mais uma live, em mais uma aula aberta, em mais uma edição do ESA ao Vivo. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijo grande. Fiquem com Deus.